Todos nós sabemos que na natureza sobrevive o mais forte. Por isso, diversos animais foram extintos. Mas muitas vezes, ações perversas humanas levam ao desaparecimento de muitas espécies, restando apenas fotos ou vídeos de animais que já não existem. Por isso, no vídeo de hoje, você vai ver as últimas imagens registradas de animais que foram extintos. Também conhecido como golfinho branco, o golfinho baiji era uma espécie que vivia no rio Yangtze, na China, e desde 2006 este animal não é visto. A partir de 2007, esta espécie foi considerada extinta. O principal fator de sua extinção foram a pesca abusiva e a poluição. O tigre da Tasmânia, ou lobo da Tasmânia, era nativo da Austrália e podia chegar a mais de 1 metro de comprimento e 30 quilos. Este animal foi extinto no século XX devido à caça predatória. Até tentaram preservar a espécie, os mantendo em cativeiro, mas uma doença chamada sinomose extinguiu também os animais cativos. Extinto há mais de 80 anos, estas são as últimas imagens desta espécie. Este lobo da Tasmânia se chamava Benjamin e as imagens são de um zoológico australiano. Em 1933, 18 meses após esse registro, Benjamin morreu, dando fim à sua espécie. Também conhecido como leão da Barbária, o leão do Atlas foi uma espécie que habitou o norte da África. Sua extinção começou há milênios atrás, através dos romanos, que dizimaram milhares desses animais nas suas tradicionais batalhas de gladiadores. O leão do Atlas é conhecido por ser o símbolo do Marrocos, inclusive é o apelido da seleção de futebol daquele país. Acredita-se que o último leão da espécie foi morto por um caçador francês em 1922. Porém, o último registro deste animal foi feito nesta imagem, de 1925. Nunca mais foi avistado outro leão do Atlas, e desde então, ele é considerado uma espécie extinta. A ave Porzana palmeri vivia nas ilhas Laysan, no Havaí. Ela era uma pequena espécie, com apenas 12 centímetros, e possuía asas extremamente pequenas, com cerca de 2,5 centímetros. Por causa disso, ela não tinha capacidade de voar. A sua extinção começou quando coelhos domésticos foram levados para a ilha. Isto porque os coelhos comiam a vegetação local, não sobrando muita comida para as aves. Em 1923, apenas 2 destes pássaros foram vistos na ilha. O último exemplar vivo do Porzana palmeri foi visto em 1944. O tigre do Cáspio, ou tigre persa, foi uma das maiores espécies que já existiram. Este tigre podia ser encontrado em toda a Ásia, desde o Iraque até a China, mas era mais comum principalmente na região do Mar Cáspio. Ele era o 4º maior felino do mundo, podendo chegar a 2,70 metros de comprimento e mais de 200 quilos. Durante o século XX, o tigre foi intensamente caçado, principalmente pelo Império Russo, que chegou ao ponto de mandar o próprio exército exterminar os tigres da região do Mar Cáspio. Desde 1960, nenhum tigre persa foi visto, e a confirmação de sua extinção se arrastou até 2003, quando foi confirmado extinto. O periquito da Carolina era encontrado em todo o leste dos Estados Unidos e Golfo do México. A ave vivia em troncos de árvores nas florestas e geralmente se alimentava de sementes. Porém, quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, começaram a caçar as pequenas aves, pois as viam como pragas que comiam as sementes de seus pomares. Este foi mais um animal extinto devido à caça extensiva. O último exemplar do periquito da Carolina foi o macho Incas, morto em 1918 em Cincinnati, nos Estados Unidos. O pato de cabeça rosa viveu nas regiões da Índia e Bangladesh. O animal tinha cerca de 60 centímetros e era considerado uma iguaria gastronômica pelos colonos britânicos que viviam no país. Por isso, ele foi caçado excessivamente. Tudo isso, aliado ao enorme crescimento populacional da Índia, resultou na sua extinção. No fim dos anos 20, apenas 3 patos de cabeça rosa foram levados para uma propriedade no Reino Unido. Eles até que sobreviveram, mas não se reproduziram. E desde 1936, não é visto mais nenhum animal desta espécie.
O rinoceronte negro ocidental foi uma subespécie de rinoceronte que viveu na savana centro-oeste africana. Sua população foi mais uma que sofreu pela caça predatória, principalmente nos anos 80, quando existiam centenas destes animais vivendo na natureza. 21 anos depois, em 2001, apenas 5 ainda resistiam, e em 2006 ele foi visto pela última vez em Camarões. A partir de 2011, o rinoceronte negro ocidental foi declarado extinto. O tarpan era uma subespécie de cavalo selvagem que habitou a Europa e a Ásia, região denominada como Eurásia. Ele possuía uma pelagem acinzentada com uma crina encaracolada. Este cavalo foi declarado extinto em 1909, e esta foto de 1884 é a última imagem de um tarpan vivo. O antílope bubal habitava grandes áreas da África subsaariana e também o norte africano. Este animal era domesticado desde o Antigo Egito, e a sua extinção começou durante o século XIX, principalmente durante a conquista francesa da Argélia, quando rebanhos inteiros foram massacrados por militares coloniais. O último antílope bubal foi morto por um caçador no Marrocos em 1925. Esta fotografia de 1895 de um bubal fêmea é o último registro deste animal antes de sua extinção. Leão marinho do Japão. Este animal foi uma espécie carnívora que habitava a região do Mar do Japão. Ele podia chegar a 2 metros de comprimento e pesar até 500 quilos. Este foi mais um animal extinto pela caça humana. O óleo de sua gordura e sua pele eram muito requisitados durante os séculos 19 e 20. O golpe final nesta espécie ocorreu durante a Segunda Guerra, quando milhares de navios e submarinos bombardearam o seu habitat. O leão marinho japonês foi declarado extinto em 1974. Esta imagem de 1934, tirada nas ilhotas Liankut Rocks, entre Japão e Coreia, é a última foto conhecida desta espécie de animal. Esta é a tartaruga gigante de Pinta, originária da ilha de Pinta, nas Ilhas Galápagos. Ela podia medir mais de 1 metro e pesar até 100 quilos. A tartaruga se alimentava de frutas e legumes e podia viver até 6 meses sem comida e água. Sua extinção aconteceu pela presença humana na ilha, primeiro durante o século XVII, quando marinheiros as caçavam. Depois, durante o século XIX, quando eram usadas como alimento, e por fim, no século XX, pela redução de seu habitat natural, pois outros animais, como as cabras, por exemplo, foram trazidas para ilhas. Sua população foi diminuindo até sobrar apenas uma, que aparece nesta foto, em dezembro de 2011. Este é George, a última tartaruga de Pinta. Ele morreu em 24 de junho de 2012, aos 102 anos. A quagga era uma subespécie das zebras, que foi muito presente no sul da África. A principal diferença desta zebra para as outras atuais era a sua pelagem. Os quaggas apresentavam listras apenas na metade da frente do corpo, já sua parte traseira era da cor castanha avermelhada e sem listras. Sua extinção aconteceu devido à caça dos colonos europeus. Outro fator que contribuiu foi a chegada do gado doméstico, que passou a competir pela pastagem. A última foto do quagga foi esta, em um zoológico em 1870. O ibex dos Pirineus era encontrado nas regiões da França e Espanha, área conhecida como Pirineus. No passado, haviam milhares destes animais na região. Os machos tinham grandes chifres, enquanto as fêmeas eram mais delicadas e possuíam chifres menores. A caça deste animal foi muito intensa, tanto que ainda no início dos anos 1910, seu número já estava reduzido a pouco mais de 40 exemplares. O último ibex foi morto por uma árvore no Parque Natural de Odessa, na Espanha, em janeiro de 2000. O jumento selvagem sírio habitou os desertos e montanhas da Síria. Ele apresentava uma coloração cinza claro com rosa. Este animal possuía muitos predadores naturais, mas incrivelmente, o que realmente contribuiu para sua extinção foi a Primeira Guerra Mundial, quando vários animais desta espécie foram retirados de seu habitat natural por tropas britânicas, beduínas e turcas. O último jumento selvagem da Síria foi morto em cativeiro em 1928. Esperamos que um dia os seres humanos tenham consciência e medidas sejam tomadas para que os animais de hoje não se tornem apenas imagens para as pessoas do futuro.
Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos.